Clínica Rural esteve no criatório Campeãs da Gameleira, em Itapetininga, interior de São Paulo, para mostrar como produzir jumentos e mulas de qualidade. Até o início do século XX, quase todo o transporte terrestre era feito no lombo de animais. E a mula era imbatível, forte e resistente, além de dar conta do transporte da carga, gozava de prestígio para a montaria. Com seu andamento marchado, o cavaleiro cansava menos em trajetos longos. O tempo passou, as tropas desapareceram, mas a criação se manteve firme e virou um negócio muito lucrativo. Veja só, boa parte do segredo de produzir uma boa mula está num outro animal, o jumento. É que a mula é um animal estéril, é um híbrido. Ficou confuso? Então, antes de tudo, é bom esclarecer. Se nós cruzarmos um jumento com uma égua, como produto final, nós teremos ou um burro ou uma mula. O burro, que é o animal do sexo masculino, e a mula, que é o animal do sexo feminino. Ambos são estéreis, são incapazes de reproduzir. Já a cria do jumento com a jumenta é o produto final, o jumento, ou jumenta se for do sexo feminino. Nós só vamos ter a mula ou o burro se a gente cruzar um jumento com uma égua. E agora, ficou mais claro? Você cruza o jumento com a égua para gerar a mula. E o melhor jumento para isso é o da raça pega. As principais características do jumento pega são andamento marchado, isso é fundamental para a raça, e depois a gente começa aí. O que importa muito, membros, porque eles têm que ajudar esse animal a andar, não é só a qualidade do andamento, mas é a manutenção dessa estrutura física por toda uma vida de trabalho. E aí a gente vai em cima, cabeça e orelha, orelhas bem definidas, bem inseridas, uma boa qualidade de pescoço, uma boa linha de dorso-lombo, arqueamento, profundidade, ligação boa na garupa, é uma garupa bem musculada. A grosso modo é isso que a gente procura nesses animais. Mas o que mais importa nesse momento agora é o seguinte, mostrar como houve uma evolução zootécnica e morfológica do produto em relação à mãe. Então vejam, ele tem a cabeça melhor do que a mãe, o pescoço melhor do que a mãe, as orelhas melhores do que a mãe. Outra coisa que é legal, as jumentas ruanas, quando elas começam a ficar muito claras, a gente tem que começar a entrar com os jumentos pelo de rato para baixar a tonalidade. Então vocês veem que esse jumentinho já é bem mais escuro do que a mãe. A manutenção da faixa crucial, ela é essencial na raça. Então, os asininos, eles têm um risco que vai da ponta da cabeça na ponta da cauda, que chama risco do burro. Tá? E dos lados desce a faixa crucial. Então, vocês veem como a faixa crucial desse animal, mesmo pelo fato dele ser mais novo, é bem mais escura que a da mãe e vai ser mais escura sempre. O que a gente deve evitar? Que essa faixa suma. Porque a partir do momento que essa faixa some, ela já não pode mais ser julgada em pista. Ou sequer ser registrada. Se ela no dia do registro dela não tivesse a faixa crucial, ela não seria registrada na associação. Ela perderia o registro definitivo. Olha o comprimento da canela dessa jumenta. Olha o comprimento do antebraço dessa jumenta. Então, a grosso modo, isso aqui tem que ser metade desse comprimento. Por quê? Porque quando esse animal se locomove, ele anda, ele vai jogar o joelho para frente para ganhar chão lá. Se o antebraço é curto, ele só joga até aqui e cai. Então o animal ele não consegue render, ele fica andando no mesmo lugar. Quanto mais comprido é o antebraço em relação à canela, tanto mais longe ele vai ter essa amplitude passada, jogar a mão no chão e consequentemente ele vai ter mais rendimento. Quando esse animal tem mais rendimento, ele cobre uma distância maior com menor número de passadas. É mais fácil para ele. E a segunda grande vantagem é a seguinte, quanto menos passadas ele der naquela distância, mais conforto ele vai dar ao cavaleiro. Então agora, nesse momento, eu vou soltar ela para vocês verem andamento, mas não se trata de um animal domado, isso é só para a gente visualizar cômodo. O criador chama de cômodo a capacidade de proporcionar conforto ou comodidade durante a montaria. No caso, é óbvio que isso aqui é uma jumenta, mas os filhos dela vão produzir mulas. Então a gente se preocupa demais com a qualidade do andamento da tropa e com as proporções que vão fazer com que essas mulas tenham proporções ideais para o serviço que elas vão ter depois no futuro.
Outra preocupação do criador de jumentos é com as proporções da cabeça. Então essa jumentinha ela tem uma cabeça mais dentro do padrão da raça e ela tem um pouco de prejuízo com relação às orelhas. As orelhas dela são um pouco de leitura, um pouco para frente. Então a raça pede que essa orelha fosse direcionada mais ou menos assim. Olha como é que a orelha vai para uma orelha que o muladeiro chama de orelha de leitura. Embora essa jumenta tenha uma cabeça bem mais bonita, ela perde para a jumenta da esquerda nas orelhas. Essa jumenta já tem uma orelha de um tamanho também maior e mais bem inserida na cabeça. Agora, o que eu quero chamar a atenção, essa tem uma cabeça trapezoidal dentro do padrão da raça. E aqui começam a vir algumas penalizações. O grande problema é que ela tem a fronte um pouco estufada. Isso faz com que, quando se dá a ligação da fronte para o chanfro, a gente tenha uma concavidade nessa região aqui. Essa concavidade ela é absolutamente indesejável. Para não transmitir este defeito aos filhos, o animal deve ser descartado ou então acasalado com um que corrija a característica. Então aqui vocês veem, esse animal tem o perfil retilíneo que a raça pede, e ele tem uma ligação muito boa da fronte para o chanfro, tá? Então isso é o que a raça pede. Onde é que vem o pequeno prejuízo dele? O prejuízo dele vem aqui nos olhais, quer dizer, toda a cabeça dele é um pouco, em termos de ossatura, mais grosseiro do que deveria ser, tá? Então vocês veem, se é um jumento mais antigo, é uma característica dos jumentos mais antigos, ser um pouco mais grosseiros na caixa craniana. Isso é uma coisa que a gente vem procurando minimizar cada vez mais. Porque a cabeça do animal, ela tem que ser leve, o quanto mais leve possível. Por quê? 60% do peso do animal está colocado em cima dos membros anteriores. Daí a nossa grande preocupação quando a gente seleciona jumento, olhares cada vez mais discretos, cada vez mais finos, refinados, de maneira que as mulas sejam cada vez mais resistentes. Aqui é um jumento que tem a cabeça exatamente do jeito que o padrão da raça pede. As orelhas muito bem direcionadas, orelhas maravilhosas, compridas, né? Bem gavionadas, que a raça permite, muito bem inseridas, você vê que elas giram no eixo, ele não dá aquela virada na orelha dele para virar, a orelha vira só no eixo como se ela fosse um parafuso. O perfil, a cabeça trapezoidal e o perfil muito retilíneo da sua cabeça. Então esse é um reprodutor que corrige e muito o conjunto da cabeça, conjunto de frente dos animais, tá? Para não ter dúvidas, observe o juazeiro do Pascoal. É um animal maduro, os pelos ficam grisalhos e por isso quase não se nota a marca crucial. Juazeiro é nada menos do que o jumento mais valorizado do Brasil. E aí as várias características dele que fizeram dele um pentagrande campeão nacional e um hexagrande campeão mineiro. Então a cabeça dele é trapezoidal, as orelhas são bem inseridas, ele tem um perfil retilíneo, levemente subconvexo. Os olhares dele, vocês vão reparar, eles já são mais delicados que os olhares dos jumentos anteriores. Onde ele chama muita atenção também é no seu pescoço, na saída de baixo como na borda de cima, um pescoço rodado. Então, um defeito que os asininos às vezes apresentam é um leve encangamento. Vocês reparem que no caso do juazeiro é justamente o inverso. Ele já sai da linha de cernelha rodando por cima. Um pescoço muito, muito bem feito e muito bem ligado também à sua cabeça. Depois é um jumento que tem uma peitaria boa, os seus aprumos são maravilhosos. Ele é um jumento de um andamento marchado avante espetacular. E isso se deve, como eu já mencionei em outros comentários, às suas curtas canelas. Então vejam como essas canelinhas são curtas em relação ao comprimento do seu antebraço. Aí nós vamos para uma cernelha destacada. É um jumento de 13 anos e meio, então vejam como ele ainda é bem retilíneo e como ele é maravilhosamente ligado na sua região sacral, que é essa cobertura muscular aqui, não existe um desligamento. A sua cobertura, a garupa dele tem um comprimento interessante e a anca dele também é uma anca larga. Aliado a isso, a gente sempre chama muita atenção da docilidade desse animal, ele transmite isso muito para as filhas. Então vocês veem que ele não tem nenhuma manifestação de agressividade quando você mexe com ele. Isso é muito importante quando você mexe com um reprodutor. A docilidade é uma característica que deve ser trabalhada. A índole é resultado de herança genética mais o manejo. Alguns anos atrás, para conduzir um animal desse na pista, você gastava 3 peões. Era 2 puxando e 1 tocando. Por quê? Porque a índole era ruim, os animais eram ruins, eles pegavam. Geralmente você ia na pista com 5, 6 garanhão, ficava um só. Você tinha que ficar 5, 6 metros um do outro.
porque ele se pegava, você não te obedecia. Aí, com o melhoramento da raça, eles foram tirando isso, curando a genética, a índole. Hoje chegou nisso aqui hoje, que é um animal que você pode conduzir 4, 5 garanhão junto, que eles não se pegam. E o manejo também, né? Tem que fazer manejo também. E é um animal que não gosta de apanhar também. Se ele apanhar, ele revida. De primeiro tinha um problema, você usava o jumento com a égua mais ruim que tinha. Botava lá no pasto, né? Era a mais ruim que tinha. Hoje não, hoje você tem que usar um jumento bom com uma égua boa. Seria usar a cabeceira com cabeceira, né? Fique ligado que no próximo bloco você vai conhecer então as mulas.